Sim, assim, é um pouco clichê, mas meus avós moravam num sítio. Próximo de onde eu morava, mas era um sítio, uma área mais rural. E provavelmente, como eu sou de Pernambuco, tem muito engenho de açúcar aqui. Provavelmente devia ser alguma área de algum engenho, alguma coisa. Mas a casa dos meus avós era conhecida por ter eventos sobrenaturais ou eventos não muito comuns. Mas enquanto eu estava dormindo, eu ouvi barulho de gente comendo na cozinha. Como é uma região um pouco erma, eu avisei o meu avô, eu tô ouvindo gente na cozinha com barulho de prato, de panela, como se fosse alguém realmente fazendo a refeição. E meu avô pegou um revólver que tinha na casa na época e desceu. Eu fiquei por cima, a escada tinha uma grade, e ele conta que ele disse que quando chegou na cozinha ele ouviu o barulho de pratos, de panelas, e quando abriu a porta não tinha nada. Ele arrombou a porta assim, abriu de vez com o revólver, não tinha nada. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo durante algum tempo naquela casa, de ouvir gente comendo, da barulho de prato, barulho de panela. Nesse caso, quando eu avisei o meu avô, ele ouviu também, mas depois nunca mais. Quando eu comentava o que eu ouvia, ninguém comentava. No primeiro ano do Criptologia, encontraremos pessoas de todos os tipos, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum. Tiveram experiências estranhas por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. E nessa primeira temporada, descobriremos juntos, ou ao menos nos aproximaremos do real sentido do termo sensitivo. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas perguntas podem muitas vezes ser encaradas como infrutíferas frente a questões práticas do nosso dia a dia. Apesar de passar por fenômenos semelhantes, podemos notar que a visão de mundo de todos que foram entrevistados até agora são bem divergentes. Por isso, nesse episódio, me focarei nas antíteses. Mesmos fenômenos, crenças divergentes. Começamos com o Luke, que abre esse programa com uma poderosa história. Olá, meu nome é Luke, eu tenho 22 anos, eu moro atualmente em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu nasci no Rio de Janeiro. Memória, a minha primeira memória que eu vou ter, assim, clara, é o acontecimento que teve com a minha irmã. De quando ela tava, os médicos tinham suspeitado que ela tava com um cisto, e eles fizeram os exames e tal, e ela tava com um cisto no ovário, a princípio. E no dia que ela ia fazer a cirurgia para tirar esse cisto, eu acordei de manhã com uma... Eu não sei explicar se eu tive um sonho com aquilo ou... Sabe, foi um sonho envolvendo aquilo, mas eu acordei com uma vontade absurda de falar com ela para ela não fazer cirurgia porque tinha uma coisa a mais. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. E eu cheguei para minha mãe e eu falei para ela: não abre minha irmã porque ela tem um presentinho lá dentro. Você lembra de ter usado essas palavras? Foi por aí. Foi alguma coisa do tipo: não abre a minha irmã. Eu falei sobre abrir ela, sobre fazer cirurgia. E depois, assim, algumas horas depois, eu falei isso de manhã, devia ser umas 9 da manhã, assim. Aí no iniciozinho da tarde, ligaram lá pra casa e descobriram que minha irmã estava grávida. Foram fazer o ultrassom antes de fazer a cirurgia e descobriram que ela estava grávida. E os médicos falaram que, tipo, se abrissem ela para fazer a cirurgia, provavelmente não daria muito certo pro bebê, sabe? Porque não é muito legal você abrir. Não faz muito bem. Mas isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, por volta dos 8.
8 anos. Você lembra que essa foi a sua primeira vez que você notou algo de diferente? Não foi a primeira vez que eu notei, mas é a primeira que eu posso te dizer claramente que foi alguma coisa diferente. É porque foi uma situação em que envolveu uma terceira pessoa, sabe? Foi a minha irmã. Uma segunda pessoa, no caso, né? E envolveu ela e realmente aconteceu, sabe? Tipo, a minha família inteira tá de prova. E isso, de certa forma, vai meio que contra as crenças da minha família, sabe? E eles até hoje atestam que foi isso. Então, realmente, sabe? Foi uma situação que aconteceu e que eu posso dizer que realmente teve um fim que foi real, sabe? Teve uma questão quando eu era mais novo, isso os meus pais me contam. E os meus pais contam, assim, com muito, muita emoção. Porque quando eu era pequeno, eu nasci, eu sou filho adotivo deles, e eu nasci com um tumor, um câncer, na base da coluna, onde fica o cóccix. E eu fiquei internado um bom tempo no Hospital do Câncer e tal, eu tive que fazer cirurgias. E quando eu fui fazer a última cirurgia, eu até acho que já te contei essa história, eu vi a minha cirurgia durante a anestesia, eu tomei anestesia geral. Eu vi a minha cirurgia e eu falei que eu vi os anjinhos segurando na mão do médico enquanto ele me operava. E os meus pais dizem que eu falei onde estava cada pessoa na sala, sabe? Isso aí você tem quantos anos? Isso aí eu tenho uns 3, 4 anos. Minha última cirurgia foi com a cidade. E os meus pais contam muito emocionados, porque eu era uma criança que os médicos não davam muita. Eles não viam muita chance, sabe? Pelo local do tumor e pelo tamanho dele. E por já ter feito algumas cirurgias antes, sabe? Não terem conseguido tirar tudo. E eu fui uma criança que conviveu, por eu estar no INCA, sabe? O Instituto Nacional do Câncer. Na ala de crianças eu convivi com a questão da morte bem cedo. Eu sempre soube o que era a morte. Mesmo quando o pessoal falava, tipo, eu lembro vagamente, não vou te dizer que eu lembro claramente do que aconteceu, mas eu lembro de, tipo, falarem, saiu, foi viajar, e eu sabia que não, sabe? Dava pra perceber. Isso foi uma parada que até, assim, com o meu crescimento, eu nunca tive uma visão, não vou dizer que eu vejo a morte como algo bom, não é, claro, definitivamente, mas eu meio que, pra dentro de mim, eu banalizei um pouco isso, eu não sei explicar, mas isso vai reger muito a minha vida a partir da minha adolescência, que é quando eu começo a me afastar da igreja e eu começo a querer entender mais sobre como funciona o mundo, sabe? Assim como ele, temos como convidado alguém que não quis que seu nome fosse revelado. Por isso, usaremos o pseudônimo de Pedro para nos referir a ele. Pedro é de Recife, arquiteto, e tem uma história para contar pra gente. Eu tenho uma lembrança, eu tinha menos de 4 anos, com certeza, por causa do local que aconteceu. Foi no primeiro apartamento que os meus pais moravam. E eu lembro de acordar de noite com muito medo e chamar meus pais. Gritar, criança, né? E meu pai veio. Na época, o meu quarto, não sei porquê, mas tinha uma cama de casal. E meu pai veio para dormir comigo, para me acalmar, né? E eu lembro que eu via pessoas andando no meu quarto, atravessando a porta, como se elas entrassem pela parede e passassem pela porta. Várias pessoas, como se fosse uma fila de banco. Várias pessoas passando, 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 e eu via aquilo e eu não sabia o que dizer. Mas meu pai entrou no quarto e eu continuei vendo. Aquilo não parou. Eu tenho uma memória muito clara disso, assim, é muito... Pode ser uma falsa memória, mas é uma coisa que realmente me marcou, sempre. Essa memória das pessoas passando pela porta. Uhum.
e entrando, como se fossem realmente pessoas passando, como se fosse um corredor de um shopping, uma fila de um banco. E eu lembro de ver isso muito claramente, e tinha muito medo. Além disso, eu tenho uma lembrança que é uma coisa que acontece comigo sempre. Sim, a forma que eu vejo não é uma forma humana com perfeição. Eu não vejo detalhes quando eu vejo alguma coisa. O oposto da audição. Eu vejo uma forma humanoide, quando é humanoide, mas eu não vejo detalhes. Por exemplo, vi uma, quando eu vejo assim, animais ou uma coisa humana, não vejo detalhes, não vejo orelha, nariz, boca. Eu vejo uma forma, como se fala do Shadow People ou esse tipo de coisa. E esse caso que eu comentei foi. Eu era adolescente, mas assim, mais velho, eu devia ter 17 anos, 16 por aí. E fiz uma viagem, fiquei num hotel, que eu dividi o quarto, mas o hotel tinha assim, como se fossem dois quartos. Você entrava na porta principal, tinham dois locais com cama. E eu fui me deitar e eu estava acordado. Eu lembro, assim, com detalhes que eu fui me deitar um pouco, quando eu me virei, eu estava só. Eu vi uma sombra no teto, como se ele estivesse entrando por cima da porta. A porta estava aberta. E parecia um tentáculo, uma sombra que ela andava por cima da porta, como uma centopeia, um tentáculo, alguma coisa assim. E eu fiquei com muito medo, eu não conseguia me mexer. E essa coisa chegava perto de mim, como se realmente fosse uma fumaça, uma coisa preta, entrando dentro do quarto e chegando perto de mim. E eu fiquei com muito medo, muito medo. E nessa época eu frequentei por muito tempo centros espíritas e casas de umbanda e tudo mais. E com o objetivo de tentar descobrir o que era, entender. Frequentei psicólogos e, assim, na época eu estava frequentando a casa espírita, eu fiquei com muito medo e comecei a rezar. Comecei a rezar tudo que eu sabia rezar. E quando eu comecei a rezar, eu fechei o olho porque eu não conseguia me mexer. Eu fiquei totalmente paralisado. A luz do quarto estava acesa ou tinha um abajur, isso eu não lembro direito. Pode ser uma memória falsa. Mas eu tenho quase certeza que não estava totalmente escuro. E quando eu fechei o olho e comecei a rezar, eu vi um flash, como um flash de câmera. Quando você fecha o olho e alguém liga o flash de uma máquina fotográfica. E eu vi esse flash. E eu comecei a rezar mais, mais e mais. E eu lembro que esse flash tinha uma sequência. Eu acho que eram 3 vezes. Acho que eu comentei isso na última vez que a gente falou. O flash piscava uma, duas, três. Uma, duas, três. E toda vez que esse flash piscava, essa sombra, ela recuava. Parecia que estava tendo algum tipo de embate entre. Não era o flash não tinha uma origem física. Era só uma luz. E a sombra era uma coisa física. E toda vez ela recuava um pouco, recuava um pouco, recuava um pouco. E eu não conseguia me mexer. Eu só olhava aquilo ali, eu só olhava aquilo ali. E eu fiquei com muito medo, muito medo. Foi. Assim, eu lembro com detalhes umas 3 vezes que eu realmente tive muito medo do que eu tava vendo. Às vezes, assim, normalmente eu tenho algum receio ou me assusto, mas que eu tive pânico. Realmente tive pânico do que estava acontecendo ali. E era essa sombra que entrava pela porta e toda vez ela recuava, 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 até ver uma hora que ela parou. E a sombra parou e daí eu não consigo me lembrar mais de detalhes. Eu não sei se eu dormi, se eu desmaiei, mas eu não consigo lembrar do que aconteceu depois. Mas foi a situação mais assustadora que eu tive. Eu começo a me afastar da igreja e eu começo a querer entender mais sobre como funciona o mundo, sabe? Assim, eu já vou adiantar a questão dos meus pais, porque eu mantive isso escondido até eu fazer 17 anos. Eu consegui manter isso tudo escondido até eu fazer 17 anos. E o maior problema disso tudo foi na minha cabeça mesmo. Porque eu fiquei completamente transtornado.
Mas os seus pais aceitaram de boa? Como é que foi? Não, não, não. Até hoje, eu lembro claramente do meu pai quando eu falei que eu queria. Que eu tinha largado a igreja, que eu tava frequentando outros lugares e tal. O meu pai, ele olhou na minha cara, assim, ele foi muito honesto comigo, sabe? Uma coisa que eu sempre prezei nas pessoas, apesar de machucar. Ele foi muito honesto comigo, ele olhou na minha cara e ele falou: meu filho, o inferno cada um que escolhe, né? Aí eu fiquei muito abalado, nossa. Isso foi quando eu fiz 17 anos. Mas quando eu tinha o quê? Com uns 11 para 12 você começa a ter aquela coisa do adolescente. Do eu quero quebrar com os paradigmas da sociedade opressora e vamos fazer tudo ao contrário. Vamos usar a cueca por cima da calça e... Tipo, você começa a querer quebrar as regras. E eu lembro que comigo isso começou com videogame. Eu queria muito jogar videogames que meus pais não deixavam eu jogar. Eu queria muito jogar RPG, eu queria muito jogar God of War, por exemplo, que meus pais não deixavam eu jogar. E no momento em que eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir essa liberdade para fazer outras coisas que eu me interessava também. E foi aí que eu comecei a me interessar por magia. Foi até uma parada que tu falou, acho que foi no podcast dos charlatões e tal, sobre todo mundo já ter a época Fullmetal Alchemist. Que é assim que funciona. Você começa a se interessar pelo mundo do oculto com referência pop, com cultura e tal. Você vai vendo filme de terror e você começa a ficar tipo, e se isso fosse de verdade? E se você... Aí você vai nesse e se isso fosse de verdade para procurar o que realmente acontece, sabe? Aí você começa a fazer os seus próprios experimentos porque dá vontade, sabe? Você quer saber, você quer questionar, você quer ver até... Você quer empurrar o limite, sabe? E foi assim que eu comecei. E eu quebrei um pouco a cara, assim, tipo, eu não quebrei, mas pessoas que estavam comigo quebraram a cara e eu me deu uma assustada. O que você tá falando? Eu tô falando de um experimento que um amigo meu fez com Goethe. Que um amigo meu, acho que eu posso citar nomes aqui, né? Ian, ele tinha uma família muito perturbada, sabe? A família dele era muito complicada, ele tinha vários problemas na escola e tal. Só que o garoto, ele era uma pessoa muito boa de coração. E o pai dele era usuário de drogas. E um dia o Ian resolveu, assim, tipo, a gente estudava junto sobre magia, satanismo e tal. E um dia ele resolveu que o único jeito do pai dele melhorar seria se ele fizesse um acordo com o Daimon da corrente. Meu Deus. Pensando agora, isso foi uma ideia muito estúpida, cara. Mas ele pensou que ia fazer sentido, sabe? Ele pensou que... Eu também pensei, eu botei uma pilha nele, eu admito. Eu botei uma pilha nele porque eu queria também ver acontecendo, sabe? E aí ele foi lá e montou um ritual todo torto, porque é muito difícil fazer um ritual da Goetia com... Assim, tipo, uma criança fazer, sabe? Tipo, a gente tinha o quê? Uns 14, 15 anos, sabe? Pô, onde é que eu vou arrumar uma adaga? Aí improvisou, né? A gente pegou, vai ter que servir com uma adaga e uma faca. Aí foi nisso e ele fez a parada e, assim, eu, sinceramente, eu participei e eu não vi acontecer nada, mas ele diz que viu e eu acredito nele, sabe? Ele diz que ele conversou com Boone. Eu acredito nele, porque eu vi ele falando diretamente, sabe? Só que eu não ouvi, eu não senti nada. Então eu não posso te dizer, mas que aconteceu, aconteceu. Um tempo depois, o pai dele começou, toda vez que ele cheirava pó, ele entrava num frenesi louco lá, que ele via coisa, ele falava que tinha um bicho correndo atrás dele. O pai dele largou as drogas, sabe? Mas ficou completamente transtornado.
Isso foi logo depois? Isso foi tipo sei lá, um mês depois, 2. Tipo, eu não tenho como te dizer que não foi aquilo, sabe? Porque pra mim foi. Uhum. Apesar de eu não ter sentido nada durante o ritual, ele diz que sentiu e aconteceu. Então, pra mim, um ritual funciona se ele funciona, não se foi feito. Entende? E nessa época, você efetivamente via alguma coisa? O que foi esse motor de você se interessar por esse tipo de coisa? Acima de tudo, foi curiosidade. Uma curiosidade que eu diria que até foi, tipo, fora de mim, sabe? Você diz isso por quê? Porque simplesmente começou um fogo dentro de mim de querer entender essas coisas, sabe? Eu queria entender como funcionava depois da morte, eu queria entender se dava para fazer alguma coisa, se dava para se comunicar com os mortos, porque as minhas experiências de antes, elas diziam que tinham alguma coisa ali do outro lado. Quando eu era bem mais novo, eu não sei te dizer a época certa, mas eu era novinho. Eu devia ter uns 6, 7. Eu parava no corredor da sala, porque a sala da minha casa era assim, tinha um corredor de entrada, aí esse corredor dava na sala e a sala dava no outro corredor que era a casa. Então meio que ficava isolado, sabe? A pessoa teria que dar a volta na casa pra me ver. E lá eu ficava parado brincando o dia inteiro e conversando com o homem da porta. Que eu dizia que tinha um homem na minha porta. Você fala isso de relatos das outras pessoas ou você se lembra desse momento? Eu me lembro vagamente. E eu me lembro de sentir ele depois que eu comecei a. Porque hoje em dia eu sou umbandista. Uhum. E depois que eu comecei a trabalhar essa questão da mediunidade e tal, eu comecei a sentir realmente, entende? Eu sinto esse homem quando eu vou lá em casa. Na porta da minha casa. Eu não sei quem ele é. E depois de que eu cresci, eu nunca tentei saber quem ele era, sabe? Eu deixo isso quieto porque eu aprendi que não se mexe com quem tá quieto. Aí eu tive essa experiência e eu lembro vagamente como ele é, sabe? Ele era um homem que usava uma camisa branca, uma calça jeans normal, sabe? E uma parada muito interessante que ele usava um chapéu daqueles antigos. Sabe aquele chapéu estilo, sei lá, Don Corleone, sabe? Aquele chapéu. É Fedora, isso. Reações divergem quando encontram situações limítrofes. Evitar contato ou mergulhar de cabeça. Essa questão não é nem um pouco fácil, mas talvez, independente da escolha, os caminhos converjam de alguma maneira. Como é que foi esse tipo de fenômeno na adolescência? Você chegou a se questionar mais velho, essas coisas que aconteciam com você? Bem, o que eu tive é bem comum, pelo menos que eu saiba, nas pessoas que têm essas experiências, é de ter crises na adolescência. E eu tive. Mas, assim, quando eu era na infância, aconteciam coisas, mas era muito leve, muito tranquilo, achava engraçado. A pouca coisa assim, eu tive realmente medo. Esses 2 eventos que eu te contei no começo foram realmente os que mais marcaram, mas eu lembro de ver luzes ou de ver como se fossem, parece aquela fadinha do Zelda, de ver esse tipo de coisas em alguns momentos. Mas esses 2 que eu comentei é porque realmente marcam mais, os que assustam marcam mais. Mas na adolescência eu lembro de um caso que eu cheguei em casa depois do colégio e me deitei na minha cama, peguei um livro, alguma coisa. E quando eu desci o livro, a revista, eu vi uma pessoa em pé. Uma pessoa trajando um terno. Foi uma das poucas vezes que eu vi detalhes. É uma pessoa trajando um terno, um homem branco, velho, e ele olhava muito agressivo pra mim, como se ele tivesse raiva, tivesse ódio de mim.
E eu me assustei, andei para trás, assim, me joguei um pouco para trás. E eu comecei a ter uma crise, não sei, realmente não sei explicar. E eu comecei a ver várias pessoas ao redor dele, todas elas me olhando de uma forma muito agressiva. E eu fiquei com muito medo, eu corri, peguei o telefone, liguei pro meu pai. Meu pai veio para casa correndo, ligou pra polícia, dizendo que tinha alguém dentro da casa. E não tinha ninguém. A casa estava fechada, só tinha eu. E nesse dia eu fiquei realmente bem mal. E minha mãe me levou para um centro espírita que a minha família frequentava. E lá eu fiz uma consulta de emergência, porque eu realmente fiquei muito abalado. Tava chorando muito, tava realmente fora de... Não tava bem, não tava bem. E fiz uma consulta, fiz tratamento, passei a frequentar mais. Mas foi uma época que eu tinha visões frequentes de pessoas na rua, como assim, umas sombras deitadas no chão, como se fosse atropelado, ou de ver pessoas no canto das portas, assim, coisas bem assustadoras. Mas que depois de um tempo parou. Não que sumiu, mas que voltou a ser o estado normal do estado não agressivo ou não opressor que eu sentia quando era criança. Mas isso demorou um tempo. Vamos dizer que dos 14 aos 15 anos eu tive esse momento mais agressivo, assim, de ter experiências de ouvir gente gritando, de ouvir ofensas às pessoas que estavam perto de mim. E pessoas que, assim, que eu queria bem, pessoas que não eram pessoas que eu diria assim, não, eu não gosto dessa pessoa e a minha cabeça está criando essa ofensa. Pessoas que eu gostava. E eu ouvia como se tivesse alguém gritando palavras de baixo calão ou gritando realmente ofensas a essas pessoas. Mas depois de um tempo parou. Acho que isso demorou mais ou menos um ano. E eu passei um tempo sem ter nada. Nada. Parece que parou tudo. Eu tava andando na rua, o primeiro terreiro que eu visitei foi assim. Eu tava andando na rua no intervalo de aula e tinha um terreiro ali perto de uma praça que eu ficava, lá na faculdade, na escola. E, assim, tinha a minha escola, tinha essa pracinha e logo depois ficava o terreiro. Então, no intervalo de aula, a gente sentava ali, ficava conversando e tal. Aí, um dia eu tava andando e eu vi a casinha, olhei assim, ouvi o pessoal batendo palma e eu falei, pô, parece maneiro. E é assim que muita história ruim acontece, mas a minha foi boa. Eu entrei e foi muito estranho, porque eu era evangélico ainda, sabe? Tipo, oficialmente. Eu ainda não levava muita fé nessas coisas e eu não sabia nada de Umbanda. Então eu entrei assim, a pessoa, você veio tomar passe? Eu não sei, acho que sim. Aí, não, tudo bem, fala ali com o preto velho. Aí eu olhei pra uma mulher, era uma senhora velha, mas ela era branca. Eu fiquei tipo, cadê o preto velho? Eu fiquei meio confuso, sabe? Você não tava com ninguém, né? Não, eu tava sozinho. Foi a mesma sensação de quando eu tinha que falar com a minha mãe sobre a questão da minha irmã. É tipo, eu preciso fazer isso, sabe? Mas aí eu não posso te dizer também que é uma coisa que foi, sei lá, tipo, um espírito me pegou e me levou pra lá. Porque eu também sou meio impossível. Eu sou meio porra louca, eu não meço muito consequência. Então, posso te dizer que pelo menos uns 50% foi curiosidade pura me movendo. Se aproximando do final da parte 1 desse episódio, podemos notar como religiões diferentes tratam esse tipo de fenômeno. Religião vem do termo em latim religare. E mesmo sendo tão antigo, ainda consegue trazer em si uma pureza no pensamento no qual em algum momento nos separamos de alguma origem providencial e que, de alguma forma, precisamos nos religar a ela. Sim, é que pra mim assim, é estranho porque eu até entendo a parte da curiosidade, mas principalmente quando a gente tá falando sobre religião, a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro, não que vai ser algo que vai nos prejudicar, mas a gente muitas vezes tem um recorte, sobre aquilo e a gente tem um receio sobre isso. Então assim,
é estranho ainda assim, né? Sim, Andrei, meu amigo, eu chutava macumba na rua. Hoje eu falo isso de peito aberto, eu chutava macumba na rua e tô pagando. Mas... Então, crianças, não chutem macumba. Vocês vão encontrar... Eles vão acabar no terreiro. Ai. Mas, cara, foi muito, sabe, inconsequente. Até um amigo meu, depois eu contei pra ele. Eu sabia que ele era espírita, eu não sabia que ele era umbandista. Eu contei pra ele, não, eu fui num terreiro. Aí ele virou e falou, como assim, cara? Você é maluco? Você entrou num lugar qualquer que as pessoas estavam batendo palma. Na parte 2 desse episódio, teremos mais histórias para contar, o embate entre o ceticismo e a crença e, é claro, o caminho trilhado para a parte mais sombria desses fenômenos. Até lá! Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se/confidencial, veja a lista de metas e recompensas. Esse é um projeto do site mundofreak.com.br. Até a próxima semana.